Fala galerinha do sexto ano, aqui é o professor Raul e nós vamos continuar a correção da atividade. Atividade sobre as diferenças entre a modalidade da língua escrita e da língua falada, ok? Então, essa atividade vocês tinham que ler a reportagem. Que reportagem? A questão 3. A reportagem da TV Cultura do Pará sobre a participação da equipe paraense no 9º Campeonato Brasileiro de Kung Fu. Era uma entrevista. O repórter entrevistava um professor e falava sobre a participação da equipe, né, nesse campeonato. Letra A. A expressão em off, aqui ó, repórter em off, repórter em off, significa que apenas a voz da repórter está sendo ouvida enquanto são mostradas imagens em que ela não aparece, ou seja, as imagens estão sendo veiculadas e a repórter não está em exibição na tela. Observe a imagem a seguir. Por que o editor da reportagem teria optado por mostrar imagens como esta e não a do repórter? Gente, uma coisa muito simples para poder ilustrar o que a repórter estava falando. A repórter estava falando sobre Kung Fu. Se aparecesse somente a imagem dela, a pessoa que não conhece, não sabe o que é o Kung Fu, vai ficar sem entender. Então, as imagens servem para ilustrar o que a repórter estava descrevendo. Cadê a nossa correção? Então, aqui. Letra B agora. Letra B. Releia as duas falas do professor entrevistado na reportagem. Quais marcas de oralidade você percebeu? Cite algumas delas. Pessoal, marca de oralidade é tudo aquilo que é típico da língua falada. Vamos voltar lá na fala do professor. O objetivo principal do Kung Fu é o autocontrole, o autoconhecimento. Se você se conhece, se você sabe, então, esse aí é uma marca de oralidade. Ele está pensando, vamos colocar aqui entre aspas, porque a gente está retirando do texto. Para onde movimentar e como seu corpo. Você tem completo controle sobre o oponente, sobre o inimigo. Aí tem uma reticência, é uma arte enfatiza a defesa pessoal. Então, esse D aí, podemos colocar esse D também. São marcas da oralidade. Aqui na segunda. O Kung Fu está dividido em duas vertentes, né? Esse né também é. O tradicional e o moderno. O moderno é que está sendo divulgado, esse tá também. Marca da oralidade. Está sendo divulgado na mídia. Tem muitos saltos, muita acrobacia, né? Aqui, jovens. E acho que só. Então, essas são as marcas de oralidade. C. Vamos voltar para a questão C. Nas falas da apresentadora do jornal, não é possível identificar marcas típicas da oralidade, como acontece nas do entrevistado. Como explicar essa diferença? Para responder, considere que a reportagem é gravada e não é gravada, não apresentada ao vivo. Pessoal, vamos pensar aqui. A repórter, a apresentadora, ela teve um planejamento, ela
tinha que se organizar para saber o que ela ia perguntar para o professor. O professor não teve esse planejamento. Ele vai responder ali na hora para ela. Então, a fala da apresentadora é uma fala planejada, é uma fala que foi escrita anteriormente. Foi escrita anteriormente, ou seja, planejada. Enquanto que a do entrevistador, do entrevistado é uma fala que acontece, né, naquele momento. Ele não houve um planejamento, ele começa a falar e começa a planejar a sua fala no momento da ação. Letra D. O uso da expressão aqui no estado presente no texto dificulta a identificação do lugar a que se refere a reportagem? Por quê? Vamos voltar lá. Quando ele diz aqui no estado. Uma paixão que saiu das telinhas na vida real, cada vez mais vai ganhando espaço aqui no estado. O campeonato acontece onde? Aliás, a reportagem está sendo veiculada na TV Cultura do Pará. A participação do 9º Campeonato Brasileiro de Kung Fu e é algo que foi publicado lá. Então a gente sabe lá, surge a primeira liga paraense da modalidade. Então nós sabemos, né, que isso acontece no estado do Pará. Então não dificulta saber o local onde acontece. Não dificulta saber o local onde acontece, onde se passa, né? E perguntou por quê? Pois ela diz no início. Então, não dificulta saber o local onde se passa a situação, pois no início da reportagem é mencionado o estado do Pará. Então, sabe-se que é o Pará. Pessoal, essa é a parte 3 da correção, ok? E daqui a pouco eu vou postar a parte 4 para que vocês possam corrigir as atividades.